Se países com menos desigualdade social, eu acrescentaria menos gender gap, né? Menos distância entre os gêneros, né? Teria uma tendência a ter mais ateus. Olha, aquela disciplina que você pode chamar de sociologia do ateísmo, né? Ou seja, a aplicação da sociologia ao ateísmo, o estudo social do ateísmo, estatísticas, pesquisas, né? Parece haver, sim, uma relação entre menor distância entre classes sociais, portanto, menos desigualdade social, assim como menor distância entre homens e mulheres na função pública. Não, pública eu quero dizer trabalhando, né? Não em casa só, mas trabalhando, tendo carreira e tudo mais, estudando, seja no mundo privado ou no mundo da administração pública. Parece haver, sim, você tem dados que apontam, sim, na sociologia do ateísmo, você pode procurar no Google, e tem livros que falam disso, né? Que parece haver uma relação entre países com esse perfil e um maior processo de secularização, ou seja, distanciamento da religião, que não implica necessariamente ateísmo, mas sim que pode produzir ao longo do tempo aquilo que em filosofia se chama de ateísmo orgânico. Ou seja, é uma forma de ateísmo que um dia você acorda e alguém pergunta para você e você diz: não, acho que não acredito em Deus, não, sabe? Mas não é uma coisa que você fica pensando e se perguntando. Por isso que é chamado de orgânico. Tem a ver com o modo de vida, o ambiente em que você cresce, em que as pessoas são naturalmente desinteressadas de religião, secularização sendo apontada pelo filósofo Charles Taylor como sendo uma prática social em que você vai mais ao médico, à tecnologia ou mais ao Estado de Direito para resolver problemas do que à religião, né? Isso como secularização, e que isso, ao longo do tempo, pode gerar um ateísmo orgânico, que esse ateísmo meio sem querer, entendeu? Que não é você, eu sou ateu porque eu acho que ser ateu é mais inteligente, não. Não há militância no ateísmo. E aí parece haver uma relação, sim, entre menor desigualdade de gênero, menor desigualdade social e esse processo. Porque isso implicaria o quê? Implicaria que você tem uma classe média maior, uma vida mais segura, mais previsível, em que você tem um Estado um tanto mais funcional do que o brasileiro, por exemplo, que você tem menos gente vivendo na miséria, ou nenhuma, em alguns casos, vivendo na miséria ou em favelas. Ao mesmo tempo, você não tem ninguém não, mas quase ninguém vai ficar rico. Se você pensar, por exemplo, na Escandinávia, nos países da Escandinávia, normalmente quem era rico no 19, a família continua rica hoje. Quem era rico no 18, continua rica hoje, né? E pagam muito imposto, e isso mantém uma sociedade enorme em classe média, com muita assistência social e uma vida bastante tranquila, criminalidade baixa. Isso parece, sim, levar a uma possibilidade de distanciamento da religião de forma orgânica, lenta e gradual, em que, de repente, a pessoa necessariamente nem fala para você que ela é ateia, mas na prática ela o é, entendeu? E daí, sim, é razoável dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem países como os Estados Unidos, que tem crescido o número de pessoas que não praticam religião ou se dizem ateus, que não é necessariamente a mesma coisa, regiões muito ricas dos Estados Unidos em que pessoas são muito religiosas, né? E isso significa, inclusive, região com baixa densidade, alta qualidade de vida, uma característica cultural mais homogênea, e nessa homogeneidade existe uma prática religiosa bastante aderente, né? Mas é razoável se afirmar isso, sim.